Cerclagem. Hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre cerclagem. Cerclagem são aqueles pontos que nós damos no colo do útero para diminuir a possibilidade de abertura desse colo e que o bebê nasça antes do tempo correto de nascimento, que é o termo. O que acontece é que algumas mulheres têm o que nós chamamos de insuficiência cervical. Antigamente se chamava de incompetência, hoje o termo correto é insuficiência do colo uterino. Ou seja, conforme a idade gestacional, esse colo vai abrindo e ela acaba perdendo a gestação em torno de 18, 16, 20, 22 semanas. Pois bem, então, tem alguma atitude que nós possamos fazer para melhorar a chance dessa gravidez ir para frente? Sim, tem. Que são esses pontos que se dá no colo uterino, chamado cerclagem. Quais os tipos de cerclagem que nós temos? Nós temos a cerclagem realizada durante a gravidez, que deve ser feita em torno de 14 semanas, 13 semanas, até 16 semanas no máximo. Tá? Temos a cerclagem de emergência ou a cerclagem heróica, que é um termo que particularmente eu não gosto muito, seria a cerclagem de emergência, é aquela que é feita depois de 20 semanas, ou seja, o termo já fala, é uma cerclagem de emergência, é uma situação não programada e que o resultado dessa cerclagem de emergência ela não tem um bom resultado, porque você faz uma situação muito desfavorável. Às vezes você não consegue fazer, porque já não tem colo para fazer. Existe um risco muito maior de ruptura da bolsa durante o procedimento, mas é a alternativa que se tem muitas vezes naquele momento. Tá? Existe a cerclagem que você faz antes da pessoa engravidar. Ou seja, a mulher tem um antecedente de ter realizado cerclagem na gravidez que não resolveu. Ela mesmo com a cerclagem acabou perdendo a gestação porque esses pontos não seguraram. Então existe a possibilidade de fazer o que nós chamamos de cerclagem definitiva, ou seja, aquela que é feito antes da gestação. Existe uma técnica que é a técnica vaginal, que você tem que abrir o fundo da vagina, dissecar o colo do útero e dar pontos ali. E existe a técnica abdominal, você tem que fazer por cima e dar ponto no colo do útero, mas já pelo abdômen. A cerclagem definitiva, ela tem uma série de restrições, uma série de motivos para se indicar, não é a primeira indicação sempre, mas quando bem indicada, ela tem um excelente resultado perante aquela paciente que estava com perdas repetitivas por insuficiência cervical. É difícil para a gente, já na primeira gestação, fazer o diagnóstico de insuficiência cervical. Muitas vezes a paciente chega no pronto-socorro já perdendo a gestação, já com o colo aberto, e já não há mais motivo, não tem como corrigir aquela situação. Às vezes já chega nascendo o feto. Então, quando a gente tem uma história de perda gestacional, tardia, com essa história de chegar já perdendo a gestação, nós já sabemos que provavelmente o diagnóstico é de insuficiência cervical e que na próxima gestação nós teremos que fazer a cerclagem. Quando a gente tem a felicidade de fazer o diagnóstico, a gente vai fazer ultrassom, ou a paciente tem uma queixa de um peso no final da vagina, como algo empurrando, e você faz o exame, você vê que o colo encurtou e está se abrindo, a gente faz a cerclagem nesse momento também. Então a cerclagem são pontos que são dados no colo para evitar que esse colo se abra, tá? E haja a perda da gestação. Feito esses pontos, a gravidez vai indo bem, é o que a gente espera, e no final da gestação a gente tira esses pontos e é possível a paciente ter um parto fisiológico, um parto vaginal, sem nenhum problema, tá? A cerclagem tem técnicas para se fazer, pode ser com uma passagem de fio ou dupla passagem, que seria a dupla cerclagem. Pode ser associada com outros métodos, quando a história é muito ruim. Por exemplo, pode se associar
por exemplo, um pessário, que nós vamos falar em algum momento aqui para vocês, tá? Mas é um método que, quando bem indicado, ele ajuda demais a mulher ter a sua gestação que chegue até o terceiro trimestre. Tá ok, gente? Um abraço.